Bom, diagramas de Bode. Diagramas de Bode são gráficos de resposta em frequência, um pouco diferentes daqueles com os quais a gente está acostumado. Aqui a gente tem um gráfico de resposta em frequência típico, né, que corresponde a esse circuitinho RC aqui, onde a entrada é tensão e a saída é tensão do capacitor. E esse gráfico aqui está no formato com o qual a gente está acostumado, né? O eixo das frequências está variando linearmente aqui, o eixo da magnitude está variando linearmente aqui e o eixo da fase também varia linearmente. Num diagrama de Bode, esses eixos vão variar de forma logarítmica. E isso apresenta algumas vantagens na hora da gente visualizar a resposta em frequência. Então, esse gráfico que eu tenho de exemplo é para essa resposta em frequência aqui que corresponde àquele circuito, né? Ele está indo aqui de 0 até 5.000 radianos por segundo. Reparem que se eu aumentar aqui a escala, eu for de 0 até 10.000 radianos por segundo, fica bem difícil interpretar esse gráfico. Todos esses valores aqui estão muito próximos de zero e está um pouco difícil dizer quão próximo de zero eles estão, né? Se eu quiser saber, por exemplo, qual é a diferença de ganho entre a frequência 4.000 e a frequência 8.000, fica um pouco difícil, né? O que eu poderia fazer aqui é mudar a escala vertical aqui, né? Ao invés de ir de 0 até 1, por exemplo, eu vou de 0 até 0,05. Então, mudei bastante a escala. Agora já está mais claro aqui, né? Eu vejo que o ganho na frequência 4.000 radianos por segundo está em torno de 0,025. Aqui na frequência 8.000 radianos por segundo está um pouco maior que 0,01. Aqui em 10.000 radianos por segundo vai estar ali em 0,01. Já consigo interpretar um pouco melhor. Porém, aquelas frequências abaixo de 2.000 radianos por segundo ficaram fora de escala aqui. Eu não consigo ver nesse gráfico qual é o ganho para aquelas frequências. Uma forma de contornar isso, uma forma de possibilitar que eu visualize no mesmo gráfico ganho para um range muito grande de frequências, é plotar os ganhos aqui em escala logarítmica, né? Então não está mais o gráfico aqui, né? O eixo dos ganhos não está mais variando de forma linear, ele está variando, na verdade, de forma exponencial, né? E é isso que a gente chama de um eixo em escala logarítmica. Agora ficou mais fácil visualizar todo mundo no mesmo gráfico, aqui na mesma escala, né? Eu tenho aqui o ganho 1, que é 10 a 0, para frequência 0, e ao mesmo tempo aqui eu tenho o ganho 1 sobre 100, né? Que é 10 a menos 2, para a frequência 10.000. Eles estão relativamente bem acomodados no mesmo gráfico aqui. Eu posso dar um passo adiante ainda e representar também o eixo das frequências em escala logarítmica, fazer com que ele varie de forma exponencial, né? E é o que eu tenho aqui na próxima página. Então, quando eu tenho aqui tanto o eixo das frequências, né, o eixo horizontal, como o eixo das magnitudes, das amplitudes, variando em escala logarítmica, e aí eu tenho a fase aqui, né? A fase eu não deixo em escala logarítmica, mas as frequências aqui no gráfico de fase, sim. Quando eu tenho essa configuração, eu tenho diagramas de Bode da resposta em frequência. Então, isso torna mais fácil eu acomodar no mesmo gráfico grandezas de diferentes escalas, né? Então, aqui eu estou na faixa de 0,01 e aqui eu estou na faixa de 1. Aqui eu estou na faixa de frequências, olha só, 0,1 radiano por segundo. Então, é uma frequência bem baixa e está aqui acomodado no mesmo gráfico da frequência 10 a quarta, né? Ou seja, 10.000 radianos por segundo. Está todo mundo aqui no mesmo gráfico. Agora, falta só um detalhe para eu poder chamar isso aqui de um diagrama de Bode, que é representar as magnitudes, né, os ganhos, na escala decibel. A escala decibel, que a gente representa com dB, ela é obtida quando a gente pega uma grandeza x e faz 20 log na base 10 dessa grandeza x. Aí a gente tem a grandeza representada em escala decibel. Por exemplo, aqui eu tenho 1, né? Tenho o ganho unitário,
Então, isso representado em escala decibel vai dar 0 dB. Se vocês fizerem 20 log de 1, vocês vão obter 0 dB. Esse cara aqui, o 10 na menos 1, né, 0,1, se eu fizer 20 log na base 10 dele, eu vou obter menos 20. Aqui eu vou obter menos 40 e assim por diante. Então, se as magnitudes, né, da resposta em frequência estiverem representadas em escala decibel, aí sim eu tenho um diagrama de Bode. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu plotei o diagrama de Bode dessa resposta em frequência aqui no Octave, né, lá no Octave Online, é uma ferramenta gratuita. E eu obtive aqui a resposta em frequência da magnitude, né, a magnitude do espectro. Aqui está em escala decibel, e aqui eu tenho escala logarítmica, e aqui a fase está em graus mesmo, e eu tenho a mesma escala logarítmica aqui, as mesmas frequências que no gráfico de magnitude. Então, isso é um diagrama de Bode. E agora, a gente vai ver como traçar aproximações do diagrama de Bode de alguns modelos específicos de resposta em frequência. E esse caso aqui se encaixa num deles, se encaixa no primeiro modelo, que é o modelo de polo real. E a gente vai ver como fazer diagramas aproximados de alguns casos específicos. O primeiro deles vai ser o polo real. E aquele exemplo lá, a resposta em frequência que era 100 sobre J ômega mais 100, ela é um exemplo de polo real. Se eu dividir todo mundo por 100 aqui, eu vou ter 1 sobre 1 mais J ômega sobre 100. Então, aquele circuitinho de exemplo da primeira página, ele corresponde a uma resposta em frequência do tipo polo real, onde esse ômega zero aqui vale 100. Por que eu chamo esse modelo aqui, esse padrão de resposta em frequência, de polo real? O conceito de polo é a frequência que leva aquela função a infinito, né? Então, teoricamente, existiria uma frequência ômega aqui, que levaria o denominador a zero e, portanto, levaria a resposta em frequência como um todo a infinito, faria ela tender a infinito. Só que nesse caso aqui é uma frequência complexa, né? Não existe uma senoide com uma determinada frequência que eu coloque na entrada ali do sistema e faça esse sistema ter um ganho infinito. Então, quando a gente for estudar a transformada de Laplace, estabilidade de sistemas, o conceito aqui de polo vai ficar mais claro, né? O conceito de polo e de zero vai ficar mais claro, mas por enquanto vamos só usar esse nome para referenciar esse modelo aqui de resposta em frequência, né? Então, quando eu tenho 1 sobre 1 mais J ômega sobre ômega zero, que é esse caso aqui, onde ômega zero é igual a 100, eu tenho um polo real. O outro modelo que a gente vai ver é o zero real, onde existe, teoricamente, uma frequência ômega que leva a resposta em frequência a zero. Na verdade, aqui também essa frequência é imaginária, então, na prática, não vai existir essa frequência, né? Essa resposta em frequência do zero real, ela não vai tender a zero em momento algum, né? Para frequência alguma. Para esses dois casos aqui, eu faço aproximações assintóticas do gráfico de resposta em frequência. E a gente vai estudar em seguida como fazer essas aproximações assintóticas. Já para esses três casos aqui, não são aproximações, a gente vai ver como descrever de maneira exata, né, graficamente, esses casos aqui. Então, aqui não são aproximações, são gráficos exatos. Polo na origem é o caso em que eu tenho literalmente um polo na origem. Quando a frequência está na origem, a frequência é igual a zero, aí a resposta em frequência vai tender a infinito. Então, nesse caso aqui, ela efetivamente tende a infinito para a frequência zero, né? Esse aqui a gente sabe que é o sistema integrador, né? Ele faz a integral da entrada, né, e gera com isso a saída. Aí tem um tipo também que a gente vai estudar, que é o zero na origem, que
é uma resposta em frequência do tipo J-ômega. Então, quando a frequência do sinal na entrada é zero, o ganho é zero. Então, por isso a gente chama de zero na origem. E, finalmente, o tipo mais simples de todos é o ganho constante, onde eu tenho a resposta em frequência. Na verdade, não depende da frequência, é um sistema estático, né? Esse aqui, então, é um sistema estático, onde a resposta ao impulso vai ser um delta de Dirac multiplicado por uma constante, né? E esse aqui também é o sistema, a gente sabe que multiplicar por J-ômega no domínio da frequência corresponde a fazer a derivada no domínio do tempo, né, do sinal de entrada. Então, esse aqui é o sistema derivador, né? Então, são esses 5 casos que a gente vai tratar em seguida. A gente vai ver como traçar e esboçar os gráficos para esses 5 casos. Existem outros 2 casos que fazem parte do escopo do estudo de diagramas de Bode, mas que, por enquanto, nós não vamos tratar. Vamos ficar nesses casos mais simples aqui, os 5 primeiros mais simples.